E aí, gente, bom dia. Vamos a mais uma videoaula, né? Desculpa aí o barulho da moto. Mais uma videoaula de correção. O assunto de hoje, né, que a gente tá tratando essa semana é um pouco complicado porque são várias vertentes da sociedade que acabam limitando essa discussão, né? Toda essa questão sexual tem um certo tabu muito grande ainda. A primeira pergunta que eu fiz foi: qual é o efeito, né, da sociedade, de que forma ela influencia as pessoas com relação aos seus direitos sexuais e direitos reprodutivos? A gente vai ter, por exemplo, no caso, eu acho que todas estão bem emaranhadas, certo? A religião, consequentemente, está ligado à cultura dessa região. Consequentemente, essa cultura vai influenciar nos costumes dessa sociedade, que consequentemente essa sociedade que compõe o setor político dessa sociedade, né, vão estar interferindo nesses direitos. Só que a principal coisa é meu corpo, né, minhas regras. Eu sei dos meus limites, eu sei do que eu quero, do que eu desejo, certo? Só que por muito tempo, né, cada região do mundo vai ter suas formas de interagir a respeito dessa sexualidade. Quando eu falo sexualidade, em termos de sofrer, eu me refiro mais à comunidade LGBT e para a mulher, certo? Porque a gente tem essas pessoas sofrendo com o machismo, com o patriarcado, essa sociedade que é tão voltada para quem é hétero, para quem é homem, certo? E para quem tem uma masculinidade, que nós só temos o tipo, temos uma masculinidade tóxica, que é essa que acha que tudo isso é o correto, né? E aí acaba que você tira direitos dessas pessoas. Por exemplo, a mulher é ela que vai passar 9 meses gestando. É ela que vai sentir contração, é ela que vai ter mudança hormonal no corpo dela, é ela. Então, por que outras pessoas vão decidir o que ela vai fazer? Se ela vai abortar, se ela vai ter o corpo dela. É uma vida. A vida não começa a partir daquela fecundação, não, certo? Vai ter todo um processo de reprodução até chegar realmente gerou vida. Não, mas pode mandar adotar, pode dar para adoção. Gente, é a escolha dela, certo? Outras pessoas não têm que estar interferindo. Homens que nem passam por isso, que nem sabem o que é, tá interferindo, certo? Nisso. Outra coisa, a questão do abuso sexual. Homem, certo, que às vezes pode sofrer, pode, mas geralmente é uma mulher. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tava conversando com meninas próximas a mim, e ela disse assim: eu vou andar com um spray na bolsa. O que é que eu pensei? Não, o spray ela vai usar para um spray para umedecer o cacho e ficar um cacho mais definido. Sendo que não. O spray é para que, se caso ela vier sofrer um abuso sexual, algum atentado, ela vai estar protegida. Então tem coisas que o homem não tem mentalidade porque ele não passa pelo que a mulher passa. E aí chega também a comunidade, né, LGBT, que acaba por não ser permitido em certas regiões, certos lugares, viver o que sentem, né? E como se fosse uma escolha delas ter escolhido esse modo de vida. Só que é isso, né? Temos direitos.
de reprodução e de sexualidade, como vimos na videoaula de ontem. E a base de tudo, gente, é o respeito. É você respeitar o outro. Eu não concordo, tudo bem, você não concorda, mas você vai respeitar, certo? Isso é o principal de tudo. Aí, ou seja, a gente vai ter a sociedade, né, interferindo no como essas pessoas vão reagir, se os LGBT vão poder ficar, se eles vão poder se casar, se eles vão poder constituir uma família, se a mulher ela vai poder abortar, se vai poder usar preservativo, se ela pode ou não, até um tempo tinha essa discussão, pode usar camisinha, porque o sexo não podia ter visto como prazer, ele era visto apenas como reprodução. Então até a camisinha era meio que um tabu também, não podia usar, porque você não podia fazer sexo por fazer sexo, você tem que fazer sexo para reproduzir. Ou seja, a mulher tinha que somente reproduzir, ter os filhos. Aí tem essa questão da religião que acaba interferindo também nos LGBT, que aí a religião vai para a sociedade e que também está ligada à cultura, porque é a cultura daquela região não aceitar. Sendo que, se pararmos para fazer uma análise histórica, vamos ver que em determinados momentos os LGBTs eram aceitos, em determinadas culturas as mulheres eram quem mandavam, certo? E a política, que vai estar sendo influenciada por essa cultura, por essa sociedade, por essa religião, vai interferir nos direitos. Só que temos pessoas que lutam, né? Vão à frente. Temos mulheres, temos homens, temos LGBTs que lutam pelos direitos, para que cada um possa exercer sua plena convicção, sua plena felicidade, sua vontade. Lógico, no limite, porque a minha liberdade acaba quando a do outro termina, certo? Quando a do outro começa, aliás, perdão. Simplesmente a palavra para tudo. Respeitar. A segunda pergunta foi para definir, né, a questão de sexo, gênero, as dimensões da sexualidade. A gente vai ter então o sexo biológico, né, que é o sexo macho ou fêmea. Professor, mas só é isso? Não. Eu já falei em umas outras aulas que a gente tem o cromossomo X e Y, né, que vão interferir nisso, em qual sexo a pessoa vai nascer. Sexo biológico. Vai ser um pênis ou uma vagina. Então, não só isso, porque temos outras características. Seios, cintura, a voz. E vai ter um grande degradê entre o macho e fêmea. No meio, por exemplo, a gente vai ter os intersexuais, que são os hermafroditas, que acabam nascendo com os dois órgãos, por exemplo, externos, né, vagina e pênis. Porém, dentro deles pode ter o ovário só, entendeu? Isso seria o sexo biológico. É o que você nasce corporalmente, sua estrutura física. Depois disso, a gente vai ter a questão de gênero, que é algo mais de comportamento, certo? De vestimenta. Tipo, a gente tem o gênero feminino e o gênero masculino, que é independente do sexo biológico do corpo. Posso eu ter nascido num corpo masculino, porém eu me identifico com o gênero feminino. Eu posso ter comportamentos, vestimentas e até chegar ao ponto de não me identificar em nenhum aspecto e eu fazer cirurgias para realmente me tornar o que eu sei que eu sou, certo? E que a gente vai ter toda uma explicação biológica, psicológica, certo? Para esses casos. E, por exemplo, a orientação, né? Depois de gênero, a gente vai ter uma orientação sexual, que aí a gente vai ter os bissexuais, vão ter os heterossexuais, os homossexuais. E aí, o ser humano tem uma diversidade. A sexualidade, ela pode ser fluida, certo? Em determinado tempo, tava essa pessoa ficando só com mulheres, depois essa pessoa tava ficando só com homens, depois essa pessoa tava ficando com os dois. E o interessante é isso, é saber que não é uma escolha, certo? Vou dizer uma coisa bem importante aqui, certo?
tem duas opções. Uma opção, você é aceito pela sua família, você tem um bom trabalho, monta sua família, tem seu filho, não sofre preconceito na rua, você é visto como ótima pessoa, você vai pro céu, vai pro paraíso, vai ser salvo. Tá tudo bonitinho aqui, certo? Nessa opção, que é o hétero, por exemplo. Aí na segunda opção, vão dizer pra você que você vai pro inferno, você vai apanhar, você vai sofrer preconceito, você vai ter talvez um péssimo emprego, vai sofrer várias coisas, talvez você estiver na rua com seu parceiro ou parceira, você vai apanhar. Aí tem essas duas opções, aí vocês pensem. Quem, no seu senso comum, vai querer escolher essa opção de sofrer? Quem vai escolher sofrer? Ninguém, gente. Então, quando a gente para pra pensar novamente, essa aula era pra ser assim o nome respeito, certo? Que é realmente o que tem que acontecer. Respeitar. O intuito dessa aula, no meu entendimento, certo? É ensinar, é a gente compreender o respeito. Respeitar o outro. Respeitar a orientação sexual, o gênero daquela pessoa. Respeitar a mulher, respeitar o corpo, os direitos, o que aquela mulher está falando, o que ela pensa, é respeitar todos, certo? É isso, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Até mais. Tchau.